Beleza? Gravando, mais uma vez, bom dia a todos, obrigado pela participação. Faltou uma questão para a gente dar uma lida, debater, vou ler rapidinho. A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, promulgada em 1943 pelo presidente Vargas, reúne duas dimensões organicamente articuladas. Uma estrutura sindical oficial, cujo efeito fundamental é o da moderação das lutas reivindicatórias dos trabalhadores, e um conjunto de direitos trabalhistas que, em grande medida, já eram reivindicações históricas dos trabalhadores, mas ganharam aparência de concessão por parte do Estado. A política neoliberal vem defendendo uma reforma na CLT. Isto posto, pergunta-se, qual dessas dimensões é o principal alvo da reforma que tal política defende na CLT? E aí justifique sua resposta. Antes de explicar, dar a resposta, alguém gostaria de tentar, chutar, comentar algo? Não? A principal causa, como a gente percebe aqui no texto, e fala bem, é referente à questão sindical. Porque o texto ele vai falar bem aqui, reúne duas dimensões organicamente articuladas. A estrutura sindical e vamos lá, a estrutura sindical e um conjunto de direitos trabalhistas, ou seja, férias, 13º, licença maternidade, licença paternidade, FGTS, está tudo num posto, e sindicatos outra. E o que a gente viu recentemente foi a questão do imposto sindical deixar de ser obrigatório. Estava lutando essa briga para deixar de ser, para não ser mais, etc. Atualmente não é obrigatório você pagar imposto sindical. E o que a política neoliberal defendia era o fim da cobrança obrigatória do imposto sindical. E aí pede para justificar a sua resposta. Por quê? Porque quem defende a política neoliberal defende que a pessoa seja livre para poder decidir se ela quer ou não quer ser filiada a um sindicato, para que ela tenha liberdade de escolha e ela possa escolher dar ou não dar uma parte do seu salário para o sindicato e, se caso optar por dar, qual sindicato que vai receber esse dinheiro, porque os liberais entendem que com a concorrência até dos sindicatos vai melhorar os serviços prestados, e talvez não seja aquela coisa de carta marcada, onde uma empresa escolhe um sindicato só para falar que tem, que existe, que é obrigatório. Então, o principal alvo, respondendo essa pergunta, é o imposto sindical obrigatório, que os liberais entendem que tem que ter uma concorrência entre os sindicatos. Beleza? Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma, professor. A prova que você vai fazer sociologia e também comigo em história, eu vou tentar ao máximo deixar questões dissertativas para que vocês dê a opinião de vocês, para que vocês escrevam com as próprias palavras. E quando se tratar de opinião, o que você acha, qual a sua opinião, o que vocês colocarem, está certo. Se você colocar, eu acho isso, tá certo. Eu acho aquilo, tá certo. Eu ainda não tenho uma opinião formada, preciso de mais estudo a respeito desse tema. Também tá certo. Eu só vou considerar certo e errado quando for sobre um fato. Por exemplo, quem foi o guerreiro lá que acabou com o reinado e se tornou-se rei? Pepino o Breve. A gente viu isso em história, por exemplo, que é um fato. Qual período data do tal reinado? O reinado tal durou até de que século a que século? Aí são fatos, aí não tem muito o que questionar, ainda mais em história. Mas em sociologia, como a aula hoje é de sociologia, e nós vamos fazer uma revisão de sociologia, tudo que a gente viu vai ser a opinião de vocês. No máximo, eu posso perguntar, segundo Durkheim, Emily Durkheim, segundo Max Weber ou Karl Marx, o que ele achava disso, o que ele achava daquilo. Aí
É um fato porque é a opinião da pessoa. Eu estou perguntando, segundo o filósofo tal, segundo o pensador tal, o que que ele acha? Ou então, você concorda ou discorda com Weber, Marx? Aí vai estar certo o que você colocar, beleza? Porque a gente viu nas aulas de sociologia tendência do mundo do trabalho, Durkheim a divisão do trabalho social, Weber e a valorização do trabalho, capitalismo, Marx e a desumanização do trabalhador. Isso, né, nas primeiras aulas. É que eu não estou aqui conseguindo compartilhar minha tela, mas senão eu mostraria para vocês lá no Classroom tudo que eu já joguei. A gente também viu a questão da xenofobia. Não sei se vocês vão lembrar que eu coloquei para vocês fazer uma análise, se colocar no lugar do imigrante que está no país, que está sofrendo, que passa por uma série de dificuldades, que não tem condição de ficar naquele país. E aí, se eu perguntar algo a respeito disso, vai ser mais o que você faria se fosse governante. Se fosse parlamentar, o que você faria, por exemplo, qual seria a sua posição, o que você ia defender na tribuna. Isso que eu ia propor para vocês, se caso eu faça uma pergunta, que aqui em sociologia a gente viu bastante assunto. Se eu buscar lá no começo, o que a gente chegou a ver em sociologia, a gente chegou a ver xenofobia, preconceito, racismo, pensar com a própria cabeça. Esse foi nossa primeira aula. E depois eu pedi para vocês escreverem com as próprias palavras. Vocês até simular que eram deputados, aí vocês tiveram que escrever, e vocês perceberam que quando eu propus isso, eu aceitei a resposta que vocês deram. Que vocês deram, tá certo, correto, parabéns, porque vocês eram parlamentares, vocês têm a opinião de vocês, e o que eu quero é sempre que vocês escrevam com as próprias palavras, beleza? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela, porque eu tô, share, aí eu vou compartilhar aqui com vocês, sociologia. Aí eu cheguei a passar a atividade para vocês. Depois, olha lá, temas no mundo contemporâneo, Durkheim, Weber, Marx. O que eles achavam da questão da divisão do trabalho? Karl Marx já vai dizer que era uma exploração. Durkheim já entendia de uma outra maneira, que era como a sociedade vai se organizar. O Weber vai falar da moral do trabalho, da ética protestante no mercado de trabalho. E é sempre o que o autor pensa, resumidamente, nesse assunto. Depois a gente foi avançando. A gente viu sociedades comunais, escravistas, sociedade feudal e sociedade capitalista. Se eu perguntar, por exemplo, como que aquela sociedade comunal se organizava, aí vocês vão dizer como que aquela sociedade comum se organizava, mas as populações indígenas, e elas se organizavam de maneira onde uma pessoa fazia tudo pela outra pessoa fazia outro. Como assim? Vamos supor que eu era o responsável por caçar. Eu caçaria por todo pessoa que fosse comer, eu caçar para todo mundo comer. Supor aqui que a Isabela Palmeira fosse ser responsável pela plantação. Ela ia plantar tudo que todo mundo ia comer, ela fica responsável pela horta. O Daniel é responsável pela construção das ocas. Ele ia construir as ocas de todo mundo, não é só construir a dele. A minha, da Isabela, da Júlia, da Yasmin, etc. E assim sucessivamente. Não tinha um valor financeiro, não tinha um valor agregado ao seu serviço. Você trabalhava para todos, porque o outro ia trabalhar para todos, o Daniel para todos, e assim sucessivamente. Quando fosse ver, todos estariam trabalhando para todos, onde o seu trabalho beneficiaria a todos e você seria beneficiado do trabalho de todos, beleza? Essa era a sociedade comunal, mais os povos nativos aqui das Américas, por exemplo. Depois, sociedades escravistas, lá da antiguidade. O escravo ele podia ser comprado, trocado, ele era um objeto, era como um celular, como uma TV, como um chinelo, enfim. Era um produto, não tinha um valor humano agregado. E eles, os escravos faziam um pouco de tudo, eles eram considerados fundamentais.
E se caso ele, o escravo, cometesse um crime, quem era o dono dele respondia. Vamos supor que eu sou o escravo do Daniel, aí eu mato alguém. O Daniel que vai responder porque não cuidou de mim, Felipe, o escravo. Beleza? Depois lá, sociedade feudal. A gente chegou a ver como que era essa divisão, mais ou menos onde, vamos supor lá, o Vinícius é o senhor das terras, e aí eu pego a terra do Vinícius e eu vou trabalhar para o consumo próprio para poder pagar isso para ele. E tinha a divisão da sociedade, que tinha uma questão de não ter uma mobilidade social. Você não podia sair de uma classe e migrar para outra. Você não podia sair da nobreza, se tornar um servo, o servo virar nobreza, etc. Você não tinha essa questão de possibilidade de ascensão social. Tinha lá senhores da terra, os servos, você não podia ter essa mudança na sociedade, beleza? E aí a gente vai começar a mudar, entrar numa sociedade capitalista, que aí tem gente que vai considerar a Revolução Industrial, já talvez sociedade capitalista, ou então já vai considerar a era mercantil, comercial, como início da sociedade capitalista, porque de fato já havia um bem, um capital para você comercializar. Por isso que fala capitalismo mercantil ou comercial, que data da época que portugueses e espanhóis começaram a explorar as Américas, começaram a vir para cá para pegar o nosso ouro, para pegar tudo que a gente produzia e levar para a Europa. Por isso que fala, capitalismo mercantil ou comercial, porque já havia um começo das trocas. Eles pegavam o nosso ouro, nosso pau-brasil, nossa cana e etc. e levavam para a Europa. Por isso que Portugal e Espanha, na época, eram os países mais ricos do mundo, porque ele tinha capital importante na época, que era o ouro, que era a matéria-prima que tinha aqui no Brasil. Aí a segunda fase vai ser lá, capitalismo industrial, que vai datar mais ou menos do início da primeira revolução industrial, que é quando tem o maquinário de roupas, as fábricas que fazem lã, roupa, etc. Começa na Inglaterra, vai ter várias etapas da revolução industrial, ferrovias, uso de carvão, energia elétrica, mais ou menos nessa época, que a gente não tem como falar de um dia para o outro mudou, não. É um processo contínuo que foi iniciando-se passo a passo. Então, mais ou menos na época que começou a primeira revolução industrial, é que inicia o capitalismo industrial. As fábricas, as indústrias, aí a sociedade já muda bastante, porque as pessoas vão deixar de trabalhar nos campos e vão trabalhar nas fábricas e nas indústrias. E aí vai mudar tudo. No começo era difícil, as pessoas trabalhavam 15, 16 horas por dia, crianças tinham que trabalhar. Isso foi mudando com maquinários novos, modernos, que exigia menos, com legislações em alguns países. E hoje em dia não é assim, graças a Deus. E aí vai entrar capitalismo financeiro, que vai datar aqui do século... Começou lá mais ou menos em meados do século XIX, e vai falar dos banqueiros, de quem detinha muito capital e emprestava dinheiro e recolhia muito mais. Que se tornou, depois vão vir as multinacionais, transnacionais, etc. E vai começar esse capitalismo financeiro na época dos banqueiros, que tinha muito capital, emprestava dinheiro para as pessoas pagavam a perder de vista, e esse banqueiro sempre teria uma renda, e se ele emprestava 100 mil dólares, ele ganhava 300, porque ele jogava juros altos, ainda assim, até hoje. Depois elas começaram a participar das empresas multinacionais, transnacionais. Segundo o texto, dificulta a livre concorrência, a formação de novas empresas para competir, e com a concorrência a gente sabe, melhora o produto, o preço diminui, e isso vai modificando, beleza? Meio-dia agora em ponto. Depois a gente viu a produção fabril, como é que era a produção nas fábricas. Maquinário simples, manufatura, vai começar na primeira revolução industrial, e aí vai ter lá, primeiramente a gente vai ver o Fordismo, que é a linha de montagem, por exemplo, que a pessoa ficava lá parado o dia inteiro,
o carro ia passando, e ele ia mexendo no carro, fazendo aquela mesma função. Tanto que tem imagem de Charlie Chaplin, que era um ator, comediante, que mostrava para todo mundo como é que era isso. Tem um filme que ele fica rodando uma peça o dia inteiro, sai, vai para casa, vê uma mulher de bolinha, ele acha que é uma peça e vai querer rodar, porque a pessoa ficava ali o dia inteiro rodando uma pecinha e acaba ficando habitolada, segundo a versão do Charlie Chaplin, mas é um modelo que a Ford fez para baratear os custos e fornecer um carro barato para a população e vender em larga escala. E a Ford conseguiu isso. Depois vai vir o modelo Toyotismo, que já vai modificar como é que as empresas trabalhavam, se organizavam, vai ser diferente, não vai focar no funcionário trabalhando todo momento, a todo instante. É uma nova forma de se trabalhar nas fábricas, onde vão ter aquelas ilhotas, uma tecnologia, uma automação, vai flexibilizar a mão de obra, não vai querer que a pessoa trabalhe tanto, mas que ela tenha o descanso e, enquanto ela trabalhar, ela possa produzir e vender, fabricar mais carros, porque ela vai trabalhar descansada, feliz, alegre e etc. Beleza? E depois a gente vai ver flexibilização do regime de trabalho, que vai começar lá nos anos 90, justamente focado nisso. Em diminuir a burocracia, diminuir as legislações, flexibilizar o trabalho para aumentar a contratação de funcionários, para facilitar, contratar mais pessoas terem emprego, e aí melhorar a qualidade de vida do trabalhador e movimentar a economia. Também vai falar no texto do maquinário, da robótica, que estão avançando, gerando desemprego, e até que certo ponto isso vai continuar e vai ser permitido, digamos assim, porque com a automação, com a tecnologia, robôs fazem o serviço de pessoas, e pessoas pedem emprego. Você diminui os custos, você oferece produto mais barato para a população, mas em troca dessa redução de custos, o que você vai ter é funcionários, pessoas sem emprego. Beleza? Depois, continuando, vai estar lá. A divisão de trabalho entre os povos indígenas é basicamente aquilo de sociedade comunal, onde uma pessoa faz para todos, porque todos vão fazer por aquela. E assim sucessivamente. É só a gente imaginar essa tela. E tudo que tem para fazer: caça, pesca, agricultura, construção de caças, medicina e etc. Aí você vai. Não, você faz essa daqui para todo mundo, você faz para todo mundo. Aí a pessoa, vou caçar para todo mundo, porque a casa alguém vai fazer para mim, a agricultura alguém vai plantar e etc. A mesma coisa que está plantando. Vou plantar, porque alguém vai caçar, alguém vai pescar, alguém vai construir minha casa. E assim sucessivamente. E aí vai começar a falar um pouquinho da atuação do colonizador português no Brasil. Por isso que não falam descobridor. Ninguém descobriu, já existia. Eles colonizaram de acordo com aquilo que eles queriam para si, os interesses próprios portugueses, em explorar e pegar tudo o que a gente tinha de melhor. Depois, o trabalho escravo. Eles tentaram escravizar os indígenas, mas não conseguiram. Os indígenas tinham conhecimento local, eles fugiam, etc. E aí, eles foram escravizar os povos africanos durante séculos, uma página triste em nossa história. Depois foi proibido o tráfico no Brasil, depois de muito tempo nos últimos países, mas a gente conseguiu acabar com a escravidão. E aí vai começar o trabalho livre e a classe operária, organização da classe operária, o assalariamento do trabalhador no campo, o assalariado na indústria, organizações e movimentos operários, porque com o fim da escravidão vieram pessoas para trabalhar na agricultura, na lavoura, principalmente imigrantes italianos, alemães, depois japoneses e etc. Primeiro vai lá falar o sistema de parceria, onde o imigrante vinha para cá, trabalhava e falava que ia ser uma parceria, que ele ia ganhar, o dono da terra ia ganhar, mas não era bem assim. Ele ficava endividado, não tinha para onde voltar, estava longe da sua terra natal. E o imigrante começou a deixar de trabalhar no campo e foi preferir trabalhar nas fábricas, nas indústrias que estavam começando a chegar no Brasil. E o texto, ele vai falar que as pessoas começaram a se organizar de uma maneira sindical. Por quê?
Porque mais ou menos na mesma época, claro que mais naquela época, eles vieram em 1890, mais ou menos, 1900. Primeiro navio japonês chegou em 1902, se eu não estiver equivocado, o Kasato Maru. Foram vindo em meados de 1900. Em 1917, ocorre lá na Rússia a Revolução Russa, que torna o país a União Soviética, onde é uma revolta popular onde os trabalhadores se organizam e promovem uma revolução popular para tomar o poder. E esses imigrantes que estavam vindo para cá vinham com esses ideais. Porque por mais que a Revolução Russa tivesse ocorrido em 1917, se inspiraram em Karl Marx, em Trotsky, em Lenin. E essas pessoas não escreveram tudo em 1917. Foi um trabalho cultural, foram livros e mais livros escritos. Tem livros, se pegar do Karl Marx, que é um pouco antes disso, do Karl Marx e de um outro, um parceiro que escreve com ele, que me fugiu, Friedrich Engels. Foram livros escritos antes desses imigrantes chegarem. E esses imigrantes leram esses livros, vinham com essas ideias em mente, da crítica ao capitalismo, da exploração, do que Karl Marx dizia, que o patrão explorava o funcionário, e sempre um vai querer uma coisa, outro vai querer outra. E essas pessoas vinham com esses ideais. Eles começaram a trabalhar nas fábricas com esses ideais que eles leram de Karl Marx, de Friedrich Engels, por exemplo, de Trotsky, etc., da exploração capitalista, de como era ruim, da visão pejorativa que Karl Marx tinha do capitalismo e do que o Karl Marx pregava, de uma revolução dos trabalhadores para que eles tomassem tudo e aí o trabalhador fosse de fato ter uma vida melhor porque ele ia tomar as fábricas, ia controlar todos os setores, segundo o que Karl Marx achava. E essas pessoas imigrantes vieram para cá com esses ideais, foram trabalhar nas fábricas, porque estava ruim no campo. Começaram a se organizar, se organiza, faz movimento, faz sindicato, para reivindicar, primeiramente, melhoria para os trabalhadores. E depois eles vão se organizar, até falar, por que não fazer o mesmo que foi na Rússia? Por que não? Olha lá, em 1917, teve a Revolução Russa, os trabalhadores tomaram, por que não? E aí se organizam, até que Vargas assume o poder em 1930, 13 anos depois da Revolução Russa. Vargas sabia o que tinha ocorrido na Rússia. Vargas sabia que o povo se organizou e tomou poder. E Vargas tinha medo. O que Vargas faz? Eu vou regulamentar os sindicatos. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele faz os direitos trabalhistas, a CLT. Olha, povo, eu estou fazendo a CLT, eu estou criando a carteira de trabalho, eu estou falando que em lei seja previsto que você tenha benefícios, que você tenha direitos, eu estou lutando do seu lado, você não pode confiar em mim. Por que Vargas fez isso? Os direitos trabalhistas, o controle de sindicatos, a carteira de trabalho, etc. Primeiramente, ele se inspirou na Carta del Lavoro de Benito Mussolini. Segundo, porque ele teve algumas ideias. Ele pensou, se eu fizer esses direitos, eu vou mostrar primeiramente para os trabalhadores e para o povo que eu estou do lado deles. Falando, agora é direito, e ninguém pode negar isso. Se alguém te negar, é direito, eu estou do seu lado. Segundo, eu acalmo e apaziguo os ânimos e eu não dou motivo para as pessoas protestarem, para as pessoas se organizarem em sindicatos, para as pessoas irem às ruas, querer fazer uma revolução, porque já é lei. Então as pessoas não vão ter um porquê de querer tomar o poder para impor isso, sendo que isso já está imposto, já é lei. As pessoas vão ver e falar, não preciso fazer uma revolução para fazer uma lei que obriga a pagar um salário mínimo, um fundo de garantia, ter esse ou aquele benefício. Já está lá previsto, então você acalma os ânimos. E o controle dos sindicatos não é porque ele queria ver qual sindicato ia lutar pelo trabalhador, lutar pelo povo, não. Ele apenas queria o seguinte, eu vou ver qual sindicato não está seguindo Karl Marx, Trotsky, Friedrich Engels, qual sindicato que apenas lutara pelos trabalhadores e qual não quer fazer uma revolução, porque ele sabia que tinha gente no sindicato que sabia de cabo a rabo Karl Marx, Friedrich Engels, tudo que eles pregavam, as reivindicações, que nos sindicatos tinham pessoas que sabiam que ocorreu 13 anos antes na Rússia, e como que eles fizeram isso
pela parte cultural, juntando os trabalhadores, divulgando suas ideias, etc. Aí o que o Getúlio pensou, meu, eu vou falar que só vai poder ter sindicato que for bom para o trabalhador. Eu vou regulamentar, só vai ter sindicato bom quem seja para o trabalhador. Só que o que ele fez na prática? Eu vou ver qual sindicato não quer causar uma revolução popular. Porque se eu permitir todos os sindicatos, eles vão se organizar, vão chamar trabalhadores, mais trabalhadores, quando eu for ver, eles tomam poder, e eu perco o meu poder, eu sou tirado do governo, como eles fizeram com os czares, com a família imperial na Rússia. Então, esse vai poder, esse não vai poder, esse não vai poder. Aí quando ele viu um sindicato que trazia as ideias de Karl Marx, de Engels, que estava se organizando para fazer um movimento popular forte, tomar o poder, para promover uma revolução, ele vetava. Porque ia falar, esse sindicato não é correto, porque esse sindicato, ele não está atendendo ao povo, ele não vai lutar por vocês, trabalhadores. Só que não, esse sindicato podia querer tomar o poder. Por isso que ele queria controlar os sindicatos, beleza? E aí ele vai promover as leis, CLT, carteira profissional de trabalho e etc. 10 minutinhos para acabar a aula. Depois vai vir a realidade do trabalho no Brasil contemporâneo, que é hoje constituída pela Constituição Federal, colocada em 1988. Vai falar do desemprego e a ampliação do trabalho informal. Como o Brasil possui muita crise, muitos desempregados e etc., muitos patrões não têm como pagar o salário e todos os direitos que os trabalhadores merecem. Eles ganham pouco, aí eles só podem pagar aquele salário pequeno. E como tem muitos desempregados, a pessoa aceita, porque é isso ou nada. Você não consegue emprego de carteira assinada, o patrão tem o seu pequeno comércio, não consegue pagar mais, registrar, porque não tem dinheiro para isso. Aí ele fala, eu posso pagar isso, quer? Você merece mais, só que eu não tenho condição, não tenho onde tirar, não tenho que aumentar meu produto, eu não vou vender. A pessoa acaba aceitando. Por isso que tem muita gente no mercado informal e uma quantidade enorme no desemprego. E aí quem é canalha, um outro empresário que seja canalha, vai explorar, vai maltratar, porque vai falar, se você não quer, tem outro que quer. Trabalha, faz hora extra, não vai pagar, não vai dar folga, não vai dar férias. Se a pessoa fizer um errinho, demite, chamar outro, aí a pessoa acaba sendo humilhada, porque vai ter um outro empresário ruim que vai usar da realidade para ser canalha, porque vai ter muita gente desempregada. E milhões no trabalho informal, de pessoas que não têm como pagar o que é necessário pagar para um trabalhador, o que está previsto em lei. Depois vai vir flexibilização dos direitos trabalhistas. Vão flexibilizar, diminuir para fomentar a contratação pela carteira de trabalho, para que essas pessoas que contratam funcionários no mercado informal contrate na carteira de trabalho e mostre, tá mais fácil, contrata. E aí vai dar uma proteção maior para o trabalhador, uma segurança. Ele vai poder dizer, tenho experiência em carteira de trabalho, vai recolher o INSS, a FGTS, enfim. Essa foi a tentativa da flexibilização dos direitos trabalhistas, como a gente viu recentemente. Perdão. Aí, redução da participação dos trabalhadores no movimento sindical, porque não é mais obrigatório, e as pessoas, como ganham pouco, o custo de vida é alto, elas acabam optando por deixar de se filiar ao sindicato para poder pagar uma conta de água, para ajudar a pagar na conta de luz, por exemplo. Por mais que seja apenas um dia e os sindicatos lutem pelos trabalhadores, o custo de vida é alto e as pessoas deixam de pagar exatamente por conta disso. Lá tem lance para cartão, que a gente comentou até pouco tempo, acho que foi semana passada ou retrasada, os últimos 3 tópicos. Discriminação no trabalho, trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão. Um dado triste, pessoas sofrem preconceito pela cor de pele, deixam de ser contratadas. Pessoas relatam que a maior parte do preconceito que sofreram foram de colegas, foi em virtude de sua cor, porque a pessoa estava lá trabalhando, aí o colega achava que por ser negro ia furtar, ia pegar o que não era dele, justamente por conta da cor de pele. E é algo muito triste, que a gente lamenta profundamente que isso ocorra, a gente sonha no mundo que o preconceito, o racismo
não exista mais um reflexo da sociedade, essa discriminação no trabalho, beleza? Tem aqui, depois, trabalho infantil, que ainda existe, como tem muita gente desempregada, passando fome, infelizmente, acabam por optar para mandar as crianças pedir comida no farol, vender balinha, vender doce, acaba manchando a nossa história, a gente fica triste com isso, olha para essa realidade que nos entristece. Infelizmente, ainda tem milhares de crianças trabalhando, por mais que o ECA proíba, seja bem claro que a criança tem que estudar, tem que ser criança e não possa trabalhar. Infelizmente, é uma realidade que ocorre. O Brasil tenta melhorar isso, melhorar essa economia, combater quem explora a criança, quem manda a criança trabalhar. É uma página bem triste de nossa história. Na apostila estava lá, capítulo 5, direito à profissionalização e à proteção do trabalho. Uma série de artigos com nossos direitos que a gente tem hoje prevalecendo. A última parte, trabalho análogo ao escravo. E a gente vê hoje que é a última questão para a gente trabalhar e comentar rapidamente, que eu até comentei, trabalho análogo ao escravo e o fim do trabalho análogo em condições análogas à escravidão, na página 185, onde pegam pessoas simples que estão passando fome, que estão passando situação delicada, que estão numa situação delicada, que estão passando necessidades, e falam, vem trabalhar na minha lavoura, na minha fazenda, eu vou pagar tanto para você, vou pagar tantos R$1.000, hein? Vem, beleza? Eu vou fornecer tudo. E aí chega lá, a pessoa vem, trabalha e fala, então, eu vou pagar. Só que lembra que eu falei que eu vou fornecer? Isso aqui eu forneço, mas eu tenho gasto, eu tenho que cobrir, senão eu não posso dar emprego, eu vou te cobrar esse arroz, esse feijão que você come, a luz, a água, porque sabe como é, né? Aí quando vai ver, quando vai cobrar, a pessoa ganha isso. Água, luz, comida, é isso daqui. Vai falar, então, ó, aqui está seu salário, mas eu tirei isso, estou descontando de você, ainda você ficou me devendo, beleza? Mas você me paga no mês que vem. Aí chega no outro mês, então lembra? Você pagou a dívida que tinha, mas aí você consumiu arroz, feijão, comida, e fica sempre nesse déficit. Eles fazem isso daí para falar, não, eu paguei, eu registrei, mas eu tive gastos. E isso a justiça considerou que é um trabalho análogo à escravidão, que você não pode cobrar moradia, cobrar alimentação, cobrar isso, porque você está fazendo uma escravidão de fato, na prática. E é considerado crime. E a Justiça do Trabalho vem investigando, descobrindo mais e mais casos que ocorreram recentemente e que, infelizmente, ainda ocorrem no Brasil. Dessa enganação, desse furto, podemos dizer assim, dessa pilantragem, porque é crime. A pessoa tenta usar esse mecanismo, desculpa, falar, não, eu não estou explorando, não estou obrigando ninguém a trabalhar de maneira escrava, não oferecer escravidão. Eu dei o salário, mas eu descontei daquilo que eu gastei. Só que ele cobra muito mais no que é consumido, e fora que é muito imoral, é ilegal você cobrar a alimentação do seu funcionário. Isso. Você falar para ele morar na sua fazenda, não permitir que ele saia, e você chantagear, ameaçar de morte, como ocorre, que está aqui no texto que a gente viu. Se a pessoa sai, ela é ameaçada, fala, se sair eu vou te matar, então fica, porque você está me devendo, se você está me devendo, você tem que pagar com a vida. Então eu vou te matar porque você está me devendo, mas se você pagar, eu deixo você fugir, você não consegue pagar. A justiça entendeu que isso é escravidão, de fato, é análogo à escravidão. Porque por mais que você não fale que contratou alguém para ser escravo, você está fazendo condições que é semelhante à escravidão. Isso, infelizmente, ainda ocorre no país. Alguma dúvida por enquanto? Nenhuma, professor. Nenhuma. Não? Deu para entender tudo? Sim. Agradeço a participação de vocês. Tenham um bom dia. Amanhã a gente volta para continuar estudando história. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem, que eu estou e sempre estarei à disposição. Muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Falou, professor. Falou, Até amanhã. Até amanhã.